Bem-vindos ao Fala Sudoeste, o programa que conecta você às pessoas e aos projetos que estão moldando o futuro. Vamos mergulhar no coração de uma região cheia de contrastes, de riquezas naturais imensas aos desafios do desenvolvimento. Conheça o Sudoeste Paulista. No ar, mais um programa Fala Sudoeste, um programa que está mergulhando no coração dessa importante região do estado de São Paulo, uma região com grandes riquezas naturais, com grande potencial de desenvolvimento, mas ainda continua com o IDH lá embaixo. Falta o quê? Um olhar mais preciso, uma atenção melhor para a região do Sudoeste Paulista. E para a gente falar de toda essa riqueza que a região tem, de todo esse potencial que o Sudoeste tem, estamos convidando para participar do nosso programa prefeitos da região, lideranças, empresários. E hoje, o entrevistado desta edição é um prefeito jovem, vocacionado, inovador, que está fazendo um brilhante trabalho no município que tem grande potencial também, que é o Matheus Freitas, 40 anos, advogado, foi assessor jurídico, começou como assessor jurídico lá na Prefeitura de Campina do Monte Alegre, disputou a primeira eleição em 2016 para prefeito, bateu na trave, não desistiu, foi para 2020, elegeu prefeito e foi reeleito em 2024 com uma larga vantagem em cima do seu concorrente. Bom dia, Matheus. Obrigado por participar conosco aqui e falar um pouquinho da nossa região, do seu trabalho lá em Guapiara. Bom dia, Chico. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Quero, antes de tudo, parabenizar pela iniciativa, pelo programa Fala Sudoeste, muito bacana mesmo. É importantíssimo a gente falar do nosso Sudoeste, de mostrar, né, que nós temos pessoas, principalmente na política, que se preocupam com a nossa região, com o nosso Sudoeste Paulista, mostrar as nossas riquezas, mas acima de tudo, como você já bem disse, além das riquezas que nós já temos, falta um impulso, falta um pouco mais de força de vontade da classe política, de todas essas pessoas que estão à frente, para que a gente possa ainda mais, não só lutar pela nossa região, mas também mostrar, através de ações, que o nosso Sudoeste pode crescer muito mais. Matheus, para a gente começar esse bate-papo aqui, você que já está no seu 5º ano de mandato ele como prefeito, né? Não é fácil ser prefeito numa cidade com baixa arrecadação, né? Você tem que fazer praticamente todos os serviços públicos, né? E não dá. Você cobre a cabeça, descobre o pé, né? Não tem jeito, mas mesmo assim você tem tocado a prefeitura de forma firme, de forma coesa, mas você também tem um olhar bem regional, né? Nós temos toda essa riqueza, né? Um grande potencial de meio ambiente, turístico, de mineração, mas ainda estamos lá, né? Com a região com menor índice de desenvolvimento humano. Então, Matheus, é um paradoxo, né? Sim. E como que você enxerga isso? Tem uma solução? Tem uma luzinha lá no fim do túnel? E interessante e muito importante você tocar nesse assunto, Chico, e inclusive eu acompanhei, se você se recorda disso, mas eu acompanhei quando vocês estavam fazendo o levantamento, eu ainda não era prefeito na época, o levantamento do Piabiru, né, do Parque Piabiru, de todo esse trabalho, esse movimento que foi feito, que hoje fez Capão Bonito também ser um dos municípios contemplados aí pelo município de interesse turístico. Sim. E nós também, né, nós entramos nessa leva de município de interesse turístico, além de outros municípios da nossa região. Então, veja bem, é uma conquista importantíssima, né, para nós, mas a interrogação ela vai ficar. E aí, nós vamos ficar só nisso? Quais serão os trabalhos daqui para frente? Quais serão as ações para que a gente possa desenvolver o turismo na nossa região? Eu queria pegar um exemplo bem simples que nós iniciamos agora em Guapiara. E como você bem lembrou, a gente às vezes quer fazer, mas a gente não tem recurso específico para isso, você sabe muito bem disso. Nós não temos recurso para transformar a infra do município para receber turista, né? Nós não temos recurso para fazer alguns pontos turísticos, né? Porque a gente tem a localidade, todo mundo sabe da beleza natural que nós temos, mas você não tem investimento para transformar aquilo,
fazer um local de acesso adequado, fazer banheiros e assim por diante. Infraestrutura, né? A infra do local, para que seja aberta a visitação. Nós pegamos um local lá totalmente abandonado, onde era a torre da TV, conhecida como a Torre de Guapiara, que é um ponto né, que alto, falava, né? é o ponto mais alto lá do município, e levantamos a parte documental, tiramos informações do setor jurídico, verificamos que o local é do município, já utilizado há muitos anos pelo município, e achamos por bem investir nesse local. Investir com mão de obra, investir com vontade, a custo quase zero. Não vou falar que foi a custo zero, porque a gente precisou comprar umas madeiras tratadas lá, bem pouco, mas foi a única aquisição que nós fizemos, e o resto somente com mão de obra dos nossos funcionários, doação de madeira, né, as madeiras que nós usamos para concluir essa obra. E hoje é um dos locais mais visitados da nossa cidade. Então, legal. Assim, a gente precisa dessas ações que às vezes parecem simples, mas Guapiara precisa, Capão precisa, Ribeirão precisa, como o Marcelo, né, tem o mirante dele, que é coisa de outro mundo. Eu brinco com ele que está luz à frente dos nossos, mas pelo trabalho, pelo esforço dele, a gente precisa dessas ações para que o turista tenha onde ele poder fazer a visitação, onde ele venha, passe por Guapiara, passe por Ribeirão, chegue para fazer a sua foto, ali ele já vai conhecer o comércio. Então, assim, são ações assim que nós precisamos para divulgar a nossa região, para trazer o turista, para fazer o turista chegar e ficar na nossa região. Além, é claro, né, como você bem levantou, nós temos um potencial gigantesco para explorarmos essa questão ambiental. O próprio minério é uma delas, né? Como você bem disse. Nós temos lá em Guapiara 2 mineradoras, a Orical, que a sede dela é aqui em Capão Bonito, e nós temos também a Gemic, que tem a sede em Sorocaba, mas que faz toda a extração de material lá em Guapiara. Nós temos hoje uma parceria com eles de material. Eles dão só a matéria-prima para nós, e em troca a gente auxilia na manutenção das estradas, e paralelamente eles têm uma pequena isenção dos impostos. Mas se eles ajudassem mais com o recolhimento desses impostos no local da extração, com certeza daria um impulso muito maior para nós. A questão do ICMS. A questão do ICMS. Se ela fosse fiscal, né? Isso, perfeito. Se fosse recolhido, se ela fosse emitida em Guapiara, não tenha dúvidas que isso impulsionaria muito mais nas ações, inclusive do turismo e assim por diante. Você citou Ribeirão Grande, Matheus, e é bom ressaltar aqui, até mesmo para os nossos internautas ter um conhecimento mais profundo dessa questão. O Marcelo conseguiu construir lá o Mirante, que é uma coisa inovadora, né? Está muito além daquilo que a gente tem na região, né? Foi buscar uma referência fora até mesmo do estado de São Paulo, mas ele é MIT há muito tempo, né? Sim. E sendo MIT, sendo município de interesse turístico, que é um credenciamento do estado que o município garante de 600 a 800 mil por ano, né? Sim. Então ele já é MIT e você vê como que dá para fazer, né? Sim, sem então dúvida. Agora você conquistou, né? Esse credenciamento para o MIT, né? Então daqui para frente, né? A nossa expectativa é isso, né? Que com esse credenciamento, com essa possibilidade, a gente possa investir mais ainda no nosso turismo, né? Explorar aquilo que a gente já tem. Sim. Eu até brinquei nos vídeos iniciais que nós fizemos lá da torre. Nós nomeamos, né, como Mirante da Torre agora, da possibilidade de explorar lugares que você não precisa fazer nada, né? É só melhorar o acesso. Lá na torre nós melhoramos o acesso, iluminamos, a gente está construindo um banheiro, para fazer um local bem adequado. Então o investimento mesmo ele é mínimo, porque o local a gente já tem, a beleza a gente já tem. Foi abençoado por Deus. A gente já é abençoado, né? Com certeza. E o Rastro da Serpente é famoso, né? Poxa, o Rastro da Serpente, muita moto. Inclusive a ideia nossa é na entrada ali da cidade colocar, né, os principais pontos que nós temos para a gente tentar fazer com que esse motociclista ele fique ali, né, por alguns minutos, por algumas horas, ou até mesmo que faça a sua pernoite lá, mas a gente quer de alguma forma segurar, porque é muito motociclista, muito mesmo. Ainda mais agora nesse período que pega feriado, 2026 nós teremos muitos feriados. Sim. O pessoal tende a viajar, a explorar mais, né, esses locais mais distantes. Então, assim, nós não temos um levantamento lá ainda de números, né, de motociclistas, mas
eu acredito num número bem alto aí. Viu? Esse feriadão aí já tá fervendo, né? Passa todo mundo passando muita moto por lá. Passa bastante. Matheus, voltando a falar agora de dois potenciais econômicos de Guapiara, né? Duas questões econômicas e históricas de Guapiara, né? Primeiro, a mineração, que gerou muitos empregos na cidade de Guapiara, né? Ainda você tem as duas empresas, mas eu acho que num passado mais recente aí você teve mais empregos nessa área, né? Sim. E a questão da agricultura, né? Você já criou lá o slogan do município, que é a capital da agricultura, né? Sim. Gostaria que você falasse dessas duas vertentes econômicas do seu município. Sem dúvida. As duas mineradoras, elas são as duas, né? Depois da prefeitura, infelizmente, depois da prefeitura, elas são as duas maiores empregadoras do nosso município, em torno de 300 a 350 funcionários cada uma. Né? Então, assim, a gente não... voltando na questão da tributação, né, dos impostos, a gente não tende também a entrar nessa discussão com as empresas por conta dos empregos que são gerados. Então, a gente procura sempre ser parceiro deles nesse sentido para que haja essa manutenção e até mesmo aumentar o número, né, dessas vagas de emprego. E, sem dúvida, a agricultura é o carro-chefe, né, de Guapiara. Nós fomos recentemente no Palácio, levamos uma cesta, né, de produtos que é produzido lá em Guapiara e o pessoal ficou encantado com a quantidade e a variedade, né, de produtos. E a qualidade de produtos, né? sem agrotóxicos, usado assim de maneira moderada, podemos dizer. É quase que orgânico. Quase que orgânico. E a gente tem a produção de orgânicos, né? Tem muitos produtores hoje que partiram para esse lado do orgânico. E sem contar as nossas estufas, o campo. Nós temos a chegada, né, dos cereais também, mas é menor do que Capão Bonito, por exemplo. Né? Os nossos cereais, os produtores de cereais não é a mesma quantidade de Capão, mas o nosso forte é a agricultura familiar. E o slogan Capital da Agricultura foi por isso. Porque mesmo com dificuldade, mesmo com todos esses empecilhos que tem, o nosso agricultor, principalmente o agricultor familiar, ele está lá, né? Todo dia, de sol a sol, de sol a chuva, trabalhando incansavelmente. E eu sempre falo para o pessoal quando a gente faz reuniões, o maior exemplo de esforço que nós temos é o nosso agricultor familiar. Porque ele depende de uma série de fatores. Ele depende do clima, ele depende de mercado, ele pode produzir o melhor pêssego, o melhor tomate que ele já produziu na vida. Se ele não tiver uma junção desses elementos, ele não vai conseguir não vai conseguir um retorno financeiro, não vai pagar as despesas dele. E ele está lá, né? Mesmo assim ele está lá esperançoso de que tudo vai dar certo. Então o agricultor, acho que não só para nós que estamos à frente da gestão pública, mas para todas as outras profissões, ele é um dos maiores exemplos a ser seguido de perseverança, de lutar, de acreditar todos os dias. Com certeza. E é importante você que está acompanhando essa entrevista aqui, acompanhando o Fala Sudoeste, o projeto do Fala Sudoeste, porque um dos objetivos é que programas como esse, informações que são levantadas aqui, cheguem às autoridades estaduais, federais, para que conheçam de fato, na prática, na essência, o que é o estado de São Paulo. Né? Guapiara tem uma peculiaridade que eu gostaria de ressaltar aqui para o prefeito Matheus Freitas, que a população rural é maior que a população urbana. Isso serve de atenção para o secretário de Abastecimento e Agricultura do estado de São Paulo, que deixe de olhar um pouco para a Americana, deixe de olhar um pouco para cidades com densidade demográfica urbana e comece a olhar para quem produz no estado de São Paulo. É em Guapiara que o estado tem que estar presente, olhando para os agricultores. E essa é uma peculiaridade de Guapiara, uma população maior rural. Não é isso, Matheus? Sem dúvida. E isso é uma discussão que a gente sempre tem com o pessoal do governo. Para se fazer um estado forte, você precisa olhar as necessidades de cada município, de cada região. A nossa região, as extensões, como você bem disse, rurais, elas são gigantescas. Por exemplo, você pega um programa criado pelo Estado do Melhor Caminho. Isso é, inclusive, uma bandeira que o Marcelo também, a gente vem sempre brigando junto. Você pega o quanto é gasto no Melhor Caminho. É perfeito, show de bola, bacana, mas para municípios maiores.
para municípios Não, mas como tem Guarulhos. Sim, né? Aí, não dá, porque né, você Matheus? pega um prefeito de São José dos Campos, por exemplo, o cara tem 400, 300 quilômetros de estradas rurais. Então você vai fazer para ele lá 20 km de estradas, é ótimo. Agora e nós que temos mais de 3 mil km de estradas rurais? Que tem produção agrícola. E que tem produção, que todas as estradas são utilizáveis. Né? Então, assim, para nós, o que seria viável? O maquinário. Né? Porque o maquinário vai servir para o Matheus, vai servir para o Bento, para o Chico, para todos os outros prefeitos e vai ficar lá 10, 20, 15 anos, dependendo da sua manutenção. Então, para nós, o maquinário, o caminhão... A pedra você já tem, que as a pedra a gente mineradoras já fornecem, tem. né, Matheus? Então, assim, esse investimento para nós, ele é inviável financeiramente para o município fazer, porque uma máquina hoje, uma moto niveladora, é mais de R$1 milhão. Então, nós não temos como... não tem poder de investimento. Não tem poder de investimento. O Estado já tem. Porque ele gasta 2 milhões para fazer um programa como a gente está na fila aguardando, né, o melhor caminho. São 2 trechos. É quase 4 milhões. Então, com 4 milhões, ele poderia dar 2, né? 2, 3, ou não máquina, ao invés de fazer caminhão, o melhor caminho, que a gente dura 5 anos. Os 2 trechos, para você ter uma ideia, os 2 trechos que a gente foi contemplado, dá 14 km os 2. Com a máquina dessa, a gente faz o município todo. Né? E no Estado não vai precisar aportar mais nada, por exemplo, para os próximos anos. Então é muito melhor investir no maquinário para o município, até politicamente falando para o Estado, né? Para quem está hoje exercendo o comando do Estado, do que o melhor caminho. Então essas são as coisas. Aí você vai, por exemplo, você vai para assistência social, né? Para a Secretaria de Assistência Social. Eles usam parâmetros, como você citou, Guarulhos, porque lá em Santos deu certo esse programa. Mas aqui é diferente. Lá em Araraquara. Lá em Araraquara, para nós é diferente. Como você bem ressaltou, é muito particular. Né? Eles precisam mandar os técnicos aqui, precisa fazer um levantamento disso. Qual que é a renda per capita né, da nossa cidade. Por exemplo, Guapiara, com um salário as pessoas se viram. Talvez em Santos não. Mas com o salário lá, a pessoa se vira. Mas ela tem esse salário? Ela não tem esse salário. Então, assim, para você oferecer... Às vezes é um trabalhador do campo que perdeu sua produção, a sua produção, e vai precisar, de alguma forma, buscar o sustento da família. O Estado precisa olhar com mais atenção para isso, né? Sem dúvida. Você pega um curso, quando a gente oferece. Se a gente oferece o curso para a mãe, às vezes ela precisa sair da casa, né, para fazer... A gente tá tendo vários cursos de panificação, né, de panetone, doces... diversos cursos voltados para produção de alimentos. Então, assim, a pessoa ela vai fazer o curso, ela reclama lá na assistência social disso, ela fala, viu, vou deixar meu lar, às vezes eu preciso sair para vender alguma coisa, às vezes ela é manicure e precisa também levar o sustento para casa. Então, automaticamente, a gente tem que não investir, mas auxiliar com uma cesta básica, né? Você tem que auxiliar de alguma forma. E poderia ter um programa contínuo do Estado, né? Para isso, né? Como a gente tinha com o Rodrigo Garcia, a gente tinha isso. A gente tinha uma distribuição, a gente tinha uma distribuição de cesta básica muito grande. Né? Então, os cursos, você conseguia manter os cursos, porque o pessoal saía das casas sabendo que no final do curso ele ia receber aquela cesta. Sim. Mas então ele está indo por conta da cesta. Não é por conta da cesta. É para manter a família. Quem não conhece a realidade, a primeira coisa que ele vai fazer é isso. É julgar dessa forma. Mas então a pessoa foi para ganhar a cesta. Não, não é por isso. É porque ela precisou deixar de exercer aquele trabalho autônomo dela, né? Às vezes de fazer uma faxina, como eu já disse, né? Às vezes é a manicure de alguém, atende o bebê de alguém, para ir lá fazer o curso, para tentar com aquele curso melhorar a renda dela. Mas para isso ela precisou ter um incentivo. A gente diminuiu muito as inscrições, embora seja muito procurado, mas diminuiu quando a gente tinha esse auxílio material. Eu sempre digo assim, a gente precisa, paralelo aos cursos profissionalizantes, ter esse auxílio material. Muito bom, tá vendo, pessoal? É aqui, né? É até um recado para os secretários de Estado, né? Que estão lá, né? Nos gabinetes confortáveis em São Paulo, mas estamos aqui, as cidades são simples, viu, gente? Cidades pequenas, simples, mas com prefeitos preparados e qualificados. Então, ele traz aqui cases, informações importantes para o planejamento de políticas públicas em nível estadual. Né? Então, não custa nada ouvir um pouquinho os prefeitos, que estão na ponta, que todo dia bate gente na casa lá pedindo um auxílio para o prefeito. Né? Ninguém vai bater na casa do secretário de Estado, vai bater na casa do prefeito. E Guapiara também tem uma questão muito importante, que abastece, né, os grandes centros.
Ou você acha que você que está morando em Moema, você que está morando na Nova Conceição, os produtos que você consome no Pão de Açúcar aí do seu bairro, vem da onde? Vem do bairro Bela Vista, em São Paulo? Não. Vem de Guapiara, vem de Ribeirão Grande, vem de Ribeirão Branco, vem aqui do Sudoeste Paulista. E essa é uma das nossas riquezas, não é mesmo, Matheus? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que em questão de produção, seja do tomate, seja das verduras, a nossa região é uma das maiores produtoras aí dentro do estado de São Paulo. Nós temos outras regiões que produzem, mas eu acredito que o ano todo e da forma com que E produz de qualidade, né? E produz com qualidade, né? Eu acho que a maior produção sai daqui do Sudoeste Paulista, sem dúvida. E quem fala que é de qualidade, né, são os próprios consumidores, barraqueiros, sim, lá do sem CEAGESP, né? Sim, do não é nosso, não é a gente que está puxando o saco. Vem do Guapiara, então é coisa boa, né, Não, você Matheus? pode se você que vai ficar aí surpreso aí com essa nossa informação e quiser, eu aconselho, venha para cá, venha conhecer os nossos produtos, né? Venha provar dos nossos produtos para você ver que a gente não está falando da boca para fora, não. Com certeza. Tá vendo só o nível da conversa aqui, pessoal? Às vezes, né? Isso é normal, isso é saudável, é do processo democrático, né? Ter situação e ter oposição. Mas temos que ter uma oposição responsável. Olha o nível da conversa. Quanta coisa o prefeito está trabalhando assim, em grandes questões. Então, governar uma cidade com as características de Guapiara não é fácil, mas ele tem lotado, deixou a sua vida particular de lado para buscar solução para o município, para trazer um certo desenvolvimento para o município. E uma das questões que a gente precisa pontuar aqui com destaque, Matheus, é que ele ressuscitou o Hospital Municipal de Guapiara. Guapiara é um município particularmente pequeno, em tamanho de população, e tem um hospital municipal. Quantas cidades do porte de Guapiara têm hospital municipal no estado de São Paulo? Poucas. São municípios raros que têm esse hospital municipal. E o Matheus conseguiu ressuscitar esse importante aparelho público de atendimento de saúde. Matheus, conte para nós como foi esse passo a passo e foi uma luta árdua, não é mesmo? Sem dúvida, Chico. O hospital, quando nós iniciamos o projeto, nós iniciamos no papel ainda, né, com o pessoal de engenharia. Havia muita dúvida, porque a Defesa Civil do Estado, a Vigilância Sanitária do Estado, todo esse pessoal já haviam notificado o município pelas irregularidades que o município já possuía no Hospital Municipal. Nós não tínhamos hidrante no Hospital Municipal, nós não tínhamos a parte elétrica e hidráulica do hospital conforme determina a legislação, nós não tínhamos nada disso. Então falam, o Matheus fechou o Hospital Municipal. Esse Hospital Municipal estava funcionando por Deus. Né? Eu acho que era pelo povo guapiarense que nunca, pela fé que o povo guapiarense possuía, que nunca fechou esse hospital antes. Porque não tinha nada legalmente falando, né? Nada estava nos conformes com a legislação vigente, nada mesmo. As rampas de acesso não eram, as portas não eram, então todo ele não era de acordo com a legislação. Então já havia uma notificação da Vigilância Sanitária do Estado, através da Regional de Itapeva, né, questionando o município sobre isso, e nós tivemos aquela infeliz ação, né, da gestão anterior, que foi de abrir aquele buraco ao lado do hospital, né, que era para fazer a ampliação do hospital. Eles haviam, na época, isso em 2013 ainda, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, o ex-prefeito, o falecido Jorge, ainda era prefeito à época. Houve um aporte de 1.300.000 para que eles fizessem essa ampliação do hospital municipal. O que aconteceu? O projeto não era condizente com o espaço físico. Eles tinham um projeto no papel e quando vieram fazer a fiscalização ele não condizia com o espaço. Então houve esse impasse. Como é recurso federal, todo mundo sabe, é um impasse tremendo, né, com a Caixa Econômica. Então ficaram nesse impasse por anos e foram prolongando e o hospital começou a sofrer os impactos daquela obra mal iniciada, podemos assim dizer. Sim. Começou a aparecer rachaduras, começou a aparecer trincas que comprometiam a estrutura inteira do hospital. E aí nós contratamos, né, para desvincular dessa questão política, nós contratamos engenheiros externos, né, que não tinham vínculo com o poder municipal.
nós fomos atrás de vários laudos para comprovar essa situação do hospital, até chegarmos no seu fechamento. E depois desse fechamento, depois de estarmos com o nosso projeto de reforma e ampliação em mãos, foi outra dificuldade, outra luta. Por quê? O tempo que nós tínhamos para fazer essa obra. Nós tínhamos 12 meses para concluir essa obra. E todos os engenheiros que passaram, todas as empresas que passaram, falavam a mesma coisa. Você tem só de secagem de laje, aí você vai ter 90 dias, 120 dias, depende do clima. Você não vai conseguir com mão de obra e tal. E por incrível que pareça, contrariando todas as falas que nós já conhecemos bem, o pessoal que aceitou o desafio foi os nossos funcionários públicos. Os nossos funcionários públicos, quando viram o projeto, quando sentaram, se reuniram, eles enfrentaram o problema, enfrentaram toda aquela dificuldade que nós teríamos pela frente e aceitaram o desafio e, de fato, deram conta. Os funcionários públicos de Guapiara, podemos dizer hoje, que fizeram e colocaram o hospital em pé novamente. Hoje, nós recebemos agora, recentemente, a equipe técnica da Faculdade de Medicina de Itapetininga. Nós já assinamos com eles um contrato de prestação de serviço mútuo, né? Porque a gente cede para eles, em contrapartida, eles dão, além da mão de obra, eles também vão trazer benefícios para o hospital, vão ajudar com sala de raio-x, eles vão ajudar com aquilo que o município necessitar, naquele período que eles utilizarem o hospital. Eles querem transformar o Hospital Municipal de Guapiara no hospital escola, né, para os alunos de medicina. Então isso para nós é um motivo de alegria, porque quando fizeram essa visita, eles ficaram abismados com a estrutura que nós temos hoje. E como você bem disse, um hospital municipal. Nós não somos Santa Casa, né? Nós não temos ninguém de não parceiro. Não é hospital regional, não é somos do hospital estado. regional, nós somos o hospital municipal que atende 24 horas por dia, com os nossos leitos em perfeito estado. A limpeza do nosso hospital é impecável. Então, assim, hoje, Chico, eu posso estar à frente falando, né, do nosso hospital, divulgando a nossa saúde. Mas tudo isso eu devo, a população de Guapiara deve aos nossos funcionários municipais. Muito bom. Tá vendo, pessoal? O Matheus tem muita coisa, né? Quanta coisa ele já citou, quanta coisa ele tá planejando, vendo, mas se fizesse só já estava bom. Pela importância que tem um hospital municipal para o município de Guapiara, né? Com uma população sendo atendida 24 horas por dia, um hospital totalmente novo, adequado para atender todas as demandas de saúde. Então, isso é uma conquista, não é uma conquista, gente, é um legado. Um legado que o Matheus, com certeza, teve essa visão, tomou muita paulada, viu? Mas já tá até com costa de tartaruga, tanto levar paulada, né, Matheus? Mas é parte. A missão pública é essa, né? Tem quem critique, tem quem elogie, mas fica aí o legado. Tá lá, hospital funcionando e atendendo a população. Matheus, sozinho ninguém governa. Sim. Você tem aí alguns deputados que lhe ajudam bastante. Eu queria que você falasse dois especificamente aí. Deputado Edson Giriboni e deputado federal Maurício Neves. E por incrível que pareça, Chico, são duas pessoas, podemos assim falar, porque a gente considera amigos, né? Amigos, como eu sempre digo nos nossos vídeos, amigos da nossa cidade, da nossa querida cidade. São os dois que acompanharam todo esse processo do hospital. E o hospital, uma construção desse porte, ela tem os seus prós e os seus contras. Por quê? Você bem falou das demais obras, elas meio que ficam abaixo, porque ele já fez o hospital, ninguém dá importância para os demais. Mas com o auxílio, por exemplo, do Maurício e do Giriboni, nós fizemos um posto de saúde lá no bairro dos Pais, nós fizemos uma quadra de grama sintética, além da quadra de grama sintética, nós fizemos um centro de convivência lá no CDHU, no bairro CDHU, além de ruas, né, diversos calçamentos nós fizemos, além dos custeios de saúde, que são os dois deputados hoje que mais destinam recurso de custeio para nós. E isso é bom falar para você que nos assiste, principalmente para você, eleitor, cidadão de Guapiara, você que participa ativamente daquilo que acontece no dia a dia, porque pro deputado não é nada vantajoso, e o Chico sabe disso, mandar para o município o custeio de saúde, o recurso de custeio de saúde, porque para ele o prefeito vai lá, vai investir na saúde, vai comprar medicamento, vai investir em outra coisa, às vezes até mesmo para pagar a folha de pagamento,
e não é algo visível para a população, né? Então, o retorno eleitoral para ele, se ele não tiver essa parceria e essa confiança, ela não existe, né? Ele não tem essa garantia. Então, é mais fácil ele mandar uma ambulância, é mais fácil ele mandar um carro, uma máquina. Porque quem que deu aquela máquina? Foi o deputado X. Foi o deputado... Então, não, são os 2 deputados que, com esse vínculo de confiança que nós temos, é quem hoje mantém o nosso governo de pé. Posso dizer assim, sem medo de errar, Chico, porque são esses custeios de saúde que nos ajudam a fazer o algo a mais. Para colocar a cereja no bolo, são com esses recursos que são destinados. E hoje nós contamos com ele, né? Nós temos a certeza que todo ano vem alguma coisa do Maurício e do Giriboni. Eu não posso falar Tem outros de deputados outros também. deputados, porque até agora eu não tive esse aporte, eu não tive esse retorno, senão eu falaria, sem sombra de dúvida, como eu já fiz. Em outras ocasiões. Em outras ocasiões já fiz isso. Mas hoje, a nossa esperança, quem a gente deposita e aguarda todos os anos, é o Maurício e o E Giriboni. não é só em período eleitoral, né, Matheus? Sem dúvida, sem Todos dúvida. os anos, Todos os pinga anos. emenda lá. Nós tivemos uma reunião, né, com todos os funcionários quando nós fomos tomar essa medida do fechamento do hospital. Quem estava comigo lá e participou comigo foi o deputado Maurício Neves, que inclusive, você querendo ou não, dá uma segurança maior, né? Porque estava ali do lado falando, prefeito, pode ficar tranquilo, vai para cima que nós vamos ajudar, né? Nós vamos mandar o recurso, e foi assim que aconteceu e graças a Deus deu tudo certo. Muito bem. Matheus, além do hospital, né, você tem trabalhado muito em todos os setores, né? A gente que também está lá em São Paulo, a gente observa o seu corre lá, é no Palácio, é na Assembleia, passando o boné, né, Matheus? Mas esse é o papel do prefeito, né? Buscar recursos e investimentos, porque a receita própria é pequena, né? Fale das suas outras conquistas que você teve no seu mandato, os avanços que você está proporcionando, as ações que você está planejando para o futuro. Sim. Agora fica à sua disposição para falar um pouco do seu mandato. Hein? Bacana, Chico. E você falando de Receita, nós participamos agora recentemente de um evento que teve da Receita Federal. Nós fomos contemplados com 100 mini computadores, que são aquelas TV Box, Sim. que em parceria com as universidades, eles transformam essa TV Box em CPU. E para nós, como eu disse lá, usando a palavra, eu disse o seguinte, para alguns municípios maiores, talvez isso não seja nada. Mas para nós, para a gente comprar um CPU, hoje um CPU mais barato é R$900, um CPU simples. Para mim levar, né, a informatização para a escola rural, nós temos 22 escolas no município, muitas delas na zona rural. Então, para mim poder dar para o aluno, né, uma aula de informática, eu precisaria investir. E hoje a Receita Federal ela nos ajudou, nos auxiliou nesse sentido. Então, são pequenas coisas que ajudam um município pequeno. Às vezes não é 1 milhão, 2 milhões, não. São pequenas ações que ajudam e vão transformar em muito o dia a dia dessas crianças que não tiveram ainda acesso à aula de informática, né, não tiveram acesso à aula prática, por falta do equipamento. Então, assim, infelizmente, na política, quem trabalha quieto perde para quem não faz nada, né? Para quem não faz nada, fingindo ali e fazendo barulho, infelizmente. Mas a gente prefere dessa forma, né? A obra do hospital, sem sombra de dúvida, ela vai ficar, mesmo nos 2 mandatos, vai ficar o marco aí, né, para nossa história, politicamente falando. Mas, como eu já disse, nós reformamos quase todas as unidades de saúde do município, né? Nós ainda temos unidades para reformar. Nós estamos fazendo agora, Chico, um centro de saúde. Eu vou mudar o prédio hoje do Paço Municipal para transformar onde é o Paço hoje um centro municipal de saúde, melhorando a sala de fisioterapia, melhorando os consultórios médicos, criando um novo laboratório atendimento de saúde primária. Atendimento de saúde primária. E deixa o hospital para média e alta complexidade. E alta complexidade, transformando e trazendo para o centro da cidade uma área específica para a saúde, agendamento de consulta, tudo com acesso facilitado. E desafoga o hospital, né? Desafoga o hospital completamente, né? Nós precisamos disso. Uma febrinha, já vai no hospital, Vai no hospital. Então a gente quer ter esses outros locais, além, é claro, né, das unidades de saúde que nós temos, nós vamos criar esse Centro Municipal de Saúde. Além disso, nós temos o transporte de saúde que nós ampliamos ele em 70%. Então nós tínhamos antes uma van
e um ônibus, um micro-ônibus que fazia as viagens, hoje nós temos 5 micro-ônibus. Nós temos 5 micro-ônibus, nós temos, são 4 vans, nós temos carros pequenos que fazem viagens... Transporte da saúde. Transporte da saúde diariamente, 24 horas por dia. Isso a gente está também aqui... Um alto custo, né, Matheus? Gigantesco, né? Gigantesco. Nós temos a distribuição de medicamento. Então o pessoal fala, não tem remédio. Eu assumo, às vezes, que de fato a gente ficou. Às vezes vai lá, não tem isso, mas 2, 3 dias já está lá o medicamento de volta. Então é um processo burocrático, é um processo às vezes, de né? compra mesmo, mas não é que não tem faz mais de mês. Não é isso. Eu tenho a obrigação de fazer isso porque atrás disso tem o farmacêutico, que é efetivo no município, inclusive, não tem nem por que a gente ficar defendendo, porque não é puxa-saco, deixando bem claro aqui, não. Nós temos o farmacêutico atrás disso, nós temos o enfermeiro que trabalham para não deixar com que isso aconteça. Né? Então, assim, eu estou tentando generalizar aqui para você, porque são coisas que não aparecem no dia a dia. Né? São coisas que nós transformamos. Nós temos hoje um agrônomo que atende na agricultura, né? Toda semana ele está lá atendendo. Nós temos a hora de gradão, que nós ampliamos também de forma gigantesca. Nós fazemos, na semana, 500 horas de gradão, com todos os tratores. Agora, acho que está... Para atender esses pequenos e médios agricultores. Pequenos e médios agricultores. Nós temos o mercado produtor que foi investido lá. Infelizmente, tivemos quase que no mesmo período do Hospital Municipal. Então, passou meio que despercebido. Mas nós fizemos toda a reestruturação do mercado produtor, né, que é o centro, e a gente está tentando transformar ele num centro de distribuição, está tentando transformar ele num comércio local. Hoje a feira é estabelecida nele. Eu apanhei muito pela mudança da feira, mas eu queria mostrar para a população que a gente está desperdiçando um local de 4.000 metros quadrados, coberto, de área coberta. Ninguém tem isso, e se fosse para a gente construir hoje, jamais a gente teria pernas para construir uma área coberta. Aí, as vendas continuam as mesmas, não caiu. Mesma coisa, e até melhor hoje. Tá. Né? Porque hoje a gente proporciona uma música lá para eles, né? Tem acesso ao banheiro. A área hoje é bem melhor. Tem o estacionamento para os carros. Então, a procura hoje, se você pega a feira como ela era, e hoje é completamente diferente. Hoje já não reclamam mais. Né? Hoje os próprios feirantes já não reclamam mais. Por quê? O pastel, a pessoa está lá, ela desce para comer o pastel, para tomar o caldo de cana, já fazer a sua feira. E, além disso, ainda tem um espaço ali que ela não precisa se preocupar com chuva. Recentemente, agora, 2 sábados seguidos nós tivemos chuva, não teria feira. E hoje tivemos a feira lotada, né, com muita gente, com um público altíssimo em comparação. O maior prejudicado, além do consumidor, era também o produtor, né? Sem dúvidas, que não vende. Né? Então, assim, a gente às vezes toma atitudes e decisões que, a grosso modo, o pessoal fica assustado. Puxa, a vida tá querendo prejudicar, mas não é. É pensando como um todo. Né? Eu sou corintiano, eu não vou defender só o Corinthians. Né? Eu não vou só defender o meu ponto de vista na gestão pública. Muito pelo contrário, a gente ouve as pessoas. Pô, se você fizesse isso, ficava legal. Ou você vai juntando, né, essas informações para tomar as decisões que agradem a maioria possível. Mas acho que é esse o papel do líder mesmo, né, Matheus? Muitas vezes a população é um paradigma, né? É algo conservador, ninguém quer mexer ali, mas você... aí que entra o papel do líder, né? Falou, não, eu mexendo aqui, eu vou melhorar essa situação, né? Então, você foi eleito para isso, para ser o líder, né? Às vezes é contra a população, a vontade, a opinião da maioria, mas é algo que só é São Tomé, vendo para crer, né? Crer. Infelizmente, mas... assim, a gente tem tido um resultado positivo com isso. É um ano difícil, né? Eu acho que todos os municípios passaram por esse ano difícil, um ano de que todo mundo sabe, tanto o governo federal como o governo do estado vem segurando bastante. Caíram os repasses. Caindo muito os repasses. Então, assim, foi um ano que a gente passou bem limitado com relação à questão financeira, mas eu não tenho dúvidas que, mesmo assim, com todas essas dificuldades, graças à equipe que nós temos, graças à mão de obra que nós temos, nós fizemos muita coisa. Muita rua nova, né? Nós fizemos o calçamento de muitas ruas. Quantos funcionários você tem hoje no município? Nós temos hoje mais de 850 funcionários. É um bom número. Nós temos... E assim, mesmo com crise, Chico, eu gosto sempre de salientar isso, nós nunca mexemos no salário do funcionário. Por quê? Nós temos um pessoal que faz 60 horas todos os meses. O que era a praxe dos gestores anteriores fazer? Já mexer nisso. Né? Já mexia
nos adicionais que os nossos funcionários tinham, que os servidores tinham, já mexiam na hora extra do servidor. Nós, em todos os momentos de crise que nós passamos, nós nunca mexemos e interferimos no salário do nosso servidor. Muito pelo contrário, a gente sempre apoiou o nosso servidor. Não conseguiu dar o aumento acima da margem da inflação, mas também nós não mexemos no salário. Não prejudicamos em momento algum. Então, assim, a nossa vontade, sem dúvida, é dar o aumento maior que a inflação, é darmos uma cesta básica, mas a gente trabalha com a realidade e é por isso que nós temos eles como parceiros hoje. Matheus, um bate-papo muito bacana. Olha, Thiago, 40 minutos cravado, hein? 40 minutos, a gente sempre trabalha com 40, 50, mas hoje foi cravado. Bate-papo muito importante e esclarecedor, né, para a população. Muitas vezes você, né, que tem um trabalho árduo aí, não tem tempo nem para gravar um vídeo, às vezes, né, Matheus? Correria. Só a gente sabe que enfrenta aí semanalmente a ida e vinda de São Paulo, a gente sabe quanto é desgastante, né? Mas foi muito esclarecedor, principalmente, alguns pontos que você trouxe aqui, né? Parabéns pelo seu trabalho, continue com essa vocação, com essa sua missão. Você tem mais 3 anos pela frente, aí eu tenho certeza que você vai continuar liderando o município de Guapiara e deixando bons legados para a sua população. Matheus, muito obrigado por participar conosco aqui e o Fala Sudoeste permanece à sua disposição. Obrigado, Chico, a todos vocês que acompanham o Fala Sudoeste. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu gosto muito mesmo assim dessa nossa região. Eu não me vejo fora daqui. Então isso é muito bacana mesmo, pessoas estarem aqui para falar da sua... Além de falar, né, da sua gestão à frente dos municípios, mas também para divulgar a nossa região. Então parabéns e obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos, Matheus, agradecendo vocês também que nos acompanhou aí pelas redes sociais. Nós estamos no YouTube, que é a entrevista na íntegra, mas também eu peço para vocês seguirem o nosso perfil no Instagram, que tem os cortes especiais de cada entrevista, no TikTok também. E voltamos na próxima semana com mais uma edição do Fala Sudoeste. Agradecer também o nosso produtor geral aqui, o nosso amigo Thiago Okamoto. Muito obrigado a todos.